Olá pessoal, vamos para mais uma aula. Agora nós vamos para a geografia. Vejam só, na abertura do livro eu havia mostrado a vocês que o livro trouxe muitos planetas, não foi? Para que a gente aprenda o que? Os planetas que existem no sistema solar. Você viu que livro bonito? Né? Então nós iremos aprender, vamos entender cada um deles, mas esse conteúdo é muito amplo. Nós temos que compreender e aprender também sobre o nosso planeta, né? Não adianta a gente só aprender os outros planetas, como alguns perguntaram, tia, existe vida em outros planetas? Até agora, até hoje, não foi confirmado, né? A gente não pode dizer que sim, nem podemos dizer que não. O que nós afirmamos é que no planeta mais frio, que é o planeta mais afastado do Sol, não tem condição nenhuma de ter vida, porque é muito frio. E no planeta mais próximo do Sol, que fica bem perto do Sol, também não tem condição de ter vida, porque é muito quente. E os outros planetas? Então, ainda estão tendo alguns estudos, não tem nada comprovado, né? Quem sabe? Já pensou? Mas assim, vamos aprender um pouquinho do nosso planeta, né? Nós vamos aprender os outros, mas vamos aprender um pouquinho do nosso também. Nessa página 180 do seu livro do SAI, peguem aí rapidinho. Acredito que já estejam com vocês, né? Vamos ler um pouco esse conteúdo para a gente entender um pouco o nosso planeta. Agentes internos. Os agentes internos são aqueles que ocorrem no interior do planeta. Interno, né? Interior do planeta Terra, que está repleto de energia em forma de calor. Todo esse calor explica o porquê das imagens da Terra, que são essas imagens ao lado da página de abertura, serem diferentes. E isso ocorre dentro do nosso planeta, pois temos uma camada que é composta de um material pastoso ou fluido, muito quente e se movimenta, fazendo com que os continentes se mexam de um lado para o outro. Primeiro, o que é fluido? É um líquido. O que é pastoso? É algo que é entre sólido e líquido. Ele é algo pastoso, ele nem é totalmente sólido, nem é totalmente líquido. Quando vocês verem essas palavrinhas aqui, escurinhas, que tem no livro de vocês, elas têm a explicação aqui ao lado, que se chama glossário, certo? Então, nosso planeta Terra. Tia, como é o nosso planeta Terra? Nosso planeta Terra, ele tem as árvores, tem os rios, tem as casas, tem tudo. Certo, ponto. Mas como ele é, né? Como é a estrutura dele? Como ele é por dentro do nosso planeta, como se fosse uma bola. Como é lá dentro? No meio, como que ele é? Então, assim, nosso planeta não é só o externo, é o interno. Por isso nós estamos trabalhando os agentes internos. Você sabia que o nosso planeta tem camadas que são diferentes umas das outras? Observe a imagem ao lado. Aí ao lado, gente, está mostrando o nosso planeta como se ele estivesse abrindo algumas camadas. Vejam aí, ao lado. Essa página, estão vendo? Aí é o nosso planeta. Claro, aqui as pessoas, como é que essas pessoas estão morando? Como é que a gente mora assim? Gente, aí é apenas uma ilustração de como é o nosso planeta, como são as camadas que existem no nosso planeta, que são 3. Quais são os nomes delas? Tem 3 palavrinhas aí. Quais são? Deixa eu colocar aqui. Então, nosso planeta Terra, né? Só que aqui ele está distribuído por 3 camadas. Vamos ver quais são. Aí tem uma abertura, né? Aqui tem um meio, bem no meio. Qual o nome que tem aí? Núcleo. Depois vem outra camada. Eu vou explicar isso melhor, viu? Não se preocupem, não. Depois é outra camada, o manto. Dá para vocês verem. No livro de vocês está bem melhor, porque ele está mostrando colorido. Aqui eu só estou colocando, explicando a vocês, tá certo? E a camada de cima, que é uma camada mais fininha, que é a crosta.
Eita, mas esse planeta, ele é assim? É exatamente assim. Continuando nessa página, tem assim, olha, as imagens que mostram as camadas do nosso planeta são muito parecidas com alguns elementos do dia a dia. Você consegue pensar em algo que lembre ou que seja parecido com a imagem anterior? Vocês conseguem, não olhem para o meu, vamos olhar para essa imagem que tem aí. O que é que a gente poderia... O que é parecido com essas camadas? Tem algo que é bem parecido, se a gente dividir nessas 3 partes, tem algo que é bem parecido, que dá pra gente entender melhor como é o nosso planeta por dentro e as camadas que estão, né, ao redor. O que será que a gente poderia trabalhar? No próprio livro de vocês, vem aí, olha. O ovo. O ovo, ele representa bem melhor essa imagem aí, olha. Como, tia? Vamos ver agora. Tem um ovo aqui. Vamos lá, representar esse ovo. Esse ovo já... lembrando, né, gente? Esse ovo não pode ser cru. Tem que ser cozido, porque na hora que eu quebrar, ele vai cair a clara, a gema, e aí acabou o nosso trabalho, né? Então, olhando para essa imagem daí, como é que a gente representa esse ovo? Se essa partezinha daqui é a mais fininha... Então, digamos que essa partezinha aqui do ovo, deixa eu bater aqui, essa é a mais fininha, estão vendo? Que é a casca. Então, digamos que essa parte fininha do ovo, se vocês quiserem fazer essa experiência também, vocês podem fazer. É bom que depois vocês comem o ovo. E o ovo é muito bom, viu? Então, essa parte mais fininha, dá pra ver? Dá, né? É a crosta. Só. Então, nós tiramos a primeira parte. Tia, e essa outra parte branca representa o quê? Essa outra partezinha branca, ela representa o manto. Gente, é mais ou menos quando a gente fala, vejam só, a gente diz, tem uma crosta ali em cima daquele negócio. Vixe, aquele negócio tá sujo demais, tem uma crosta em cima daquele negócio. Isso aqui mostra claramente. Então, a crosta, essa cascazinha. O manto, o que é um manto, gente? É algo que cobre, né? Eu vou cobrir com manto. Muitas pessoas que são devotos de algumas santas, o manto, né, de alguma santa, Senhora Santana, não é isso? Então, algumas pessoas que são devotos de alguns santos falam muito sobre o manto. Então, quando a gente lembra de um manto, é um manto que cobre. Então, o manto está cobrindo quem? O núcleo que fica lá dentro. O que é núcleo, gente? Que fica lá no fundo. Olha só, veja como ele fica no fundo, olha. Olha quantas camadas eu já tirei aqui. Já tirei algumas camadas da crosta. Já tirei a camada do manto. Olha, chegando agora o núcleo. Gente, eu não posso espatifar esse ovo porque depois eu vou comer. Tem que ser bem com calma. Agora sim, nós chegamos no núcleo, tá vendo? Deixa eu tirar essa partezinha para ele ficar mais bonitinho. Aí, agora sim. Deixa eu tirar mais essa parte. Não posso acabar com o meu ovo, que eu preciso comer esse ovo. Olha só. Dá pra ver? Deixa eu colocar mais próximo para vocês observarem. Então, essa imagem aqui representa claramente essas partes que tem aí no livro de vocês. Quais são? A crosta. Como é que eu vou lembrar, tia? Quais são as partes que tem? Se na prova a senhora colocar e quiser que eu explique. Gente, é tão fácil, lembre do ovo. Crosta, algo que está bem em cima, né? Algo que é a primeira parte. Manto, o que está enrolou. É um manto, tipo um cobertor, né? E o núcleo é o que está lá dentro, que é a parte mais quente, gente. Vamos ver ele amarelinho aqui, como se fosse o fogo. Ele fica bem no centro da terra, tá vendo? Agora eu vou guardar o meu ovo, porque depois eu vou comer. Façam isso também, gente, porque aí vocês podem comer. E aí, assim, vocês vão entender melhor também, certo? Aí tem assim, solicite a um adulto que cozinhe o ovo. Já cozinhei.
Nessa quarta bolinha tem assim: escreva abaixo o nome de cada camada indicada pelas letras A, B e C. Nessa imagem de vocês, que é a imagem do ovo, ele está pedindo para vocês escreverem qual é, por exemplo, a letra A é o quê? Vamos ver o que é a letra A. A letra A está mostrando o quê? A primeira camada, que é quem? A crosta. Então façam aí. Primeira camada, vejam só, tem a letra A, aí vocês irão colocar o nome crosta. Só é vocês seguirem nesse ovo que tem aí no livro de vocês, olha. A letra B, ele está mostrando quem? Olha a setinha, o manto. Lembra que o manto foi o quê? A Clara, né? O manto, letra B, o manto. E a letra C, está mostrando o quê? O núcleo, que é um amarelinho. Olha só o núcleo, gente, aqui dentro, estão vendo? Letra C, o núcleo. Deu para vocês entenderem, mais ou menos? Eu ainda não entendi um pouco. Normal, gente, é a primeira aula, o primeiro conteúdo. Vocês também não são máquinas, né? Para decorarem. Lembra que eu digo a vocês que eu não quero que vocês decorem, eu quero que vocês aprendam. Então, não entendeu direito? Leiam mais uma vez esse assunto. Voltem o vídeo para vocês escutarem com atenção. Façam a experiência do ovo também, que é muito importante que vocês aprendem melhor, certo? Continuando, venham para essa página 181, que ele diz o quê? As camadas da Terra têm características diferentes. O que significa isso, tia? Características diferentes. Cada uma é diferente, né? A crosta é de uma forma, o manto é de uma forma, o núcleo de outra forma. O núcleo é sólido e as temperaturas são muito altas. O que foi que eu expliquei a vocês onde era o núcleo? Lá dentro, lembra? Bem no meio da Terra, gente, no centro da Terra. Então, ele é muito quente, as temperaturas são muito altas. Peguem o marca-texto de vocês, aí vocês marquem essa parte, porque isso é assunto de prova, porque é interessante, né? É importante que vocês aprendam. Então, com o marca-texto, vocês marquem aí, o núcleo é sólido e as temperaturas são muito altas. O manto é formado por rochas em estado líquido, o manto que está mais para cima, né? Podem também marcar essa partezinha aí, viu? O manto é formado por rochas em estado líquido. Já a crosta, que foi o que? Foi a casquinha do ovo, que é a primeira parte mais fininha. A crosta terrestre é formada basicamente por rochas e é dividida em 12 grandes placas. Tenha calma que vocês vão pegando aos pouquinhos. Como a crosta, o que é crosta? Qual é a parte da crosta? É a primeira, é a casquinha, a segunda ou é a terceira? Respondam aí. A crosta é a qual? Vou dar um tempinho para vocês responderem, eu quero escutar. Acertou. Quem falou que a crosta é aquela pelezinha, a primeira parte lá em cima, como se fosse a casquinha do ovo. Como a crosta é bastante fina, os movimentos que ocorrem no manto causam efeitos em sua estrutura, promovendo diversos tipos de mudanças. Veja a imagem a seguir e leia a pergunta que a professora faz para as crianças. Vejam aí, a professora está fazendo a seguinte pergunta: será que esses movimentos são capazes de transformar a paisagem que observamos, já que essas forças são internas? E aí? Essa é a pergunta que a professora está fazendo. A resposta para a pergunta feita pela professora é sim. Os movimentos internos, tudo que mexe, né, por dentro, mesmo porque a Terra, ela gira, ela não fica parada. Se a Terra não girasse, como que a gente teria os dias e as noites? Não teria como, né? Porque, tipo, o Japão está desse lado, o Brasil está desse outro, e se o Sol estivesse só do lado do Brasil, como que o Japão iria também ficar quente, ter os raios do Sol? Não teria como. Então, a Terra ela não fica parada, ela fica girando. Por isso que existem esses movimentos da Terra, existem os furacões, existem os maremotos, por conta dessas mudanças que existem na Terra e por conta que ela gira, né? Os movimentos internos
São capazes de produzir terremotos e vulcanismos que mudam nossas paisagens. Além disso, as grandes cordilheiras foram formadas e continuam crescendo em consequência desses movimentos. É como eu acabei de falar com vocês, a Terra ela não é totalmente redonda, né? Existem alguns movimentos da Terra que ocorrem isso, tipo, um determinado lugar esquentou demais, onde existem os vulcões, né? Então, o que acontece? Os vulcões entram em erupção justamente por conta dessas mudanças que existem, desse giro da Terra, e principalmente porque as pessoas também, elas não cuidam do nosso planeta. A cada dia mais, as pessoas vão destruindo. Na última atividade que vocês fizeram, eu pedi para que vocês desenhassem algo aqui na cidade, que vocês, alguma paisagem da cidade, né? E na pergunta tinha, antigamente era assim, né? Antigamente, gente, aqui a cidade de Simão Dias, ela tinha muito mais verde, não só a cidade de Simão Dias, como todo o país, né? Só que as pessoas vão desmatando e aí vão construindo casas, e aí onde era verde já não fica verde. Por isso que muitas pessoas elas colocam uma área verde dentro da casa para a casa ficar mais arejada. Então por isso que ocorrem essas mudanças. Não muitas pessoas, ai meu Deus, e agora? Não, e agora, gente, é cuidar. É cuidar do planeta para que não aconteçam essas mudanças e tantas mortes, por exemplo, nos locais que existem muitos vulcões, que eles entram em erupção, eles podem sair com aquela lava, né? E aí aquela lava é muito quente e vai destruindo tudo mesmo. Isso tudo são as mudanças que ocorrem no planeta. Aí embaixo tem o seguinte, para saber mais, é verdade que a maior montanha da cordilheira do Himalaia está crescendo a cada ano? Bem pouquinho, mas cresce. Os cientistas estimam que a maior montanha da cordilheira do Himalaia se eleva a 0,5 a 0,8 milímetro por ano. Aqui, gente, essa pesquisa foi feita por cientistas. Lembra que eu falei na última aula, nessa última aula de matemática, sobre pesquisa? Pesquisa é feita em ser algo comprovado, né? Se você faz uma pesquisa, não pode inventar, né? Então, se aqui está dizendo os cientistas, isso quer dizer que é verdade, que realmente isso aqui é comprovado. Isso ocorre porque o Everest ainda está em formação, uma formação que já dura 50 milhões de anos. Imagine. Vamos agora para a página 182. Nessa página 182, nós temos o seguinte: agentes internos e a paisagem. Alguns agentes internos provocam mudanças que ocorrem muito devagar, que podem se estender por milhões de anos, como vimos no texto anterior. Porém, outros agentes podem transformar a paisagem de forma muito rápida, como os terremotos e os vulcões. Então, o que acontece com isso? O que eu quero dizer? Compare as duas imagens aí abaixo. Observem aí as duas imagens que tem aí abaixo. Gente, a câmera estava um pouquinho escurinha porque tinha um peixinho na câmera. Mas a tia já passou o dedinho e ele já saiu, viu? Normal, né, gente? Acontece. Então, compare essas duas imagens que tem abaixo. Vejam só. Uma fenda que surgiu após o terremoto. Viram aí? Que destruição. E aqui ao lado são casas destruídas após um terremoto. Viram as duas destruições que tem aí? São destruições diferentes, mas que têm o mesmo prejuízo. Não é verdade? E esse bichinho quer ficar, gente, na aula também com a gente, mas ele vai ficar não, uma mosca, viu? As duas paisagens representam situações que aconteceram após o terremoto. Quais as diferenças você consegue observar entre elas? Aqui uma resposta pessoal, então eu vou deixar para que vocês respondam. Tem duas imagens aí, as duas imagens são de um terremoto. Mas qual é a diferença que ocorre aí entre um e outra? O terremoto, vocês acham que o local é o mesmo? Vocês acham que esse terremoto aí passou com a mesma proporção, com a mesma velocidade nos dois lugares?
Resposta pessoal. Observem direitinho e respondam com uma resposta completa, início de frase letra maiúscula, terminou a frase ponto final, certo? Letra bonita, organizada na linha. Qual das imagens representa uma situação que afeta diretamente os seres humanos? Nessas duas imagens aqui, qual você acha que afetou mais a vida das pessoas? Foi a primeira? Foi a segunda? Por quê? Aqui não está falando por quê, mas eu quero saber por quê, para que vocês não digam sim ou não, foi a primeira, foi a segunda. Eu quero que vocês respondam com a resposta completa, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Façam a experiência do ovo, né? É interessante vocês fazerem. E agora eu vou comer o meu ovo e vocês me esperam até a próxima aula, tá certo? Um beijo hoje pra quem, meu Deus? Ai, meu pai, todo dia eu tenho que mandar um beijo. Jesus Cristo, vou mandar um beijo hoje para Rafael Vicente, certo? Até a próxima aula, gente.